Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Corredor, que é o podcast do iFood Benefícios. Essa é a nossa segunda temporada. A gente está muito feliz aqui de estrear com esse episódio super especial. Para quem não conhece, o Papo de Corredor é o nosso canal onde a gente troca informações, conteúdo super relevante sobre o mundo de RH e atualidades. A ideia é que a gente faça isso de forma prática, batendo papo com pessoas que são referência nesses temas. E hoje, para esse primeiro episódio, eu estou muito honrada de ter duas mulheres incríveis aqui. A Maria Paula, ela é diretora do Jurídico, Compliance e People da LG, Lugar de Gente, que é a maior HR Tech do Brasil. E a Sofia Esteves, que é fundadora da Companhia de Talentos, LinkedIn Top Voice e conselheira de diversas empresas. Gente, eu já falei para elas antes aqui, eu estou animada demais e muito honrada em receber vocês. E hoje a ideia é que a gente fale sobre o futuro do trabalho, quais são as tendências, o que a gente pode esperar, não só para esse ano de 2025, mas para tudo que espera a gente aqui. Sejam muito bem-vindas de novo, espero que vocês aproveitem bastante esse papo com a gente está feliz aqui em compartilhar com vocês. Vamos lá? Super feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Estou animadíssima de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo excelente. Boa! Vamos lá, então? Vamos lá. Bora. Legal. Vou começar com você, Maria Paula. Aqui no iFood Pago, enfim, no iFood como um todo, a gente fala muito sobre o conceito de ambidestria e, mais do que falar, a gente vive ele na prática. A sua carreira, acho que, né, como muitas pessoas na área de People têm carreiras que foram chegando Sim. até o RH e a sua acho que não é diferente. Como é que você enxerga, né, nesse contexto de ambidestria, até uma certa dualidade que tem, né, entre áreas que exigem muito rigor, muita disciplina, como compliance, por exemplo, e o próprio jurídico, e a área de RH, que é uma área que precisa se reinventar o tempo inteiro e acompanhar muito o ritmo do negócio, assim. Como é que você enxerga isso no dia a dia? Sim, de fato, sim, Nath, acho que existe uma dualidade aí, né? Na LG, pra gente esse conceito de ambidestria também é muito importante. A gente fala muito, né, de cuidar da nossa vaca leiteira, enquanto a gente pensa em inovação, né? Como é que a gente vai dar o próximo passo rumo ao futuro. Então, é algo que a gente está sempre pensando, e acho que muitas vezes os conceitos, né, de inovação e de conformidade podem parecer opostos ali, né? Pode parecer que eles não conversam. Mas eu acho que é o contrário disso, e o segredo, o equilíbrio está na mentalidade de entender que eles são complementares. Porque eu pensar na conformidade, eu pensar nos times de compliance, no jurídico, como parceiros do negócio, desde a concepção de uma ideia, permitem justamente que eu inove de forma segura, né? Uhum. A gente fala muito nisso de inovação responsável. Pra gente, na LG Lugar de Gente, isso é essencial, porque até pela própria natureza do nosso negócio, né? Nosso produto de folha de pagamento é um produto que ele está muito sujeito a leis, a normas, né? Essa parte regulatória, ela tem um peso muito grande para a gente. Da mesma forma, a segurança da informação. Então, pensar em conformidade como um parceiro que vai estar ali ao longo dessa jornada com os times de produto, com os times de tecnologia, é algo que é essencial para a gente garantir a sustentabilidade do nosso negócio, garantir que a gente vai ter produtos e serviços e colocar no mercado aquilo que de fato vai durar com segurança para a gente como organização, para os nossos clientes. Então, tudo isso está muito conectado, né? Uhum. Acho que esse conceito de ambidestria a gente acaba vivendo ele na prática, e essa dualidade acaba se tornando uma parceria no momento que eu entendo isso, que é possível conjugar as duas coisas, que o compliance ele não é um vilão, ele não está ali para burocratizar desnecessariamente os processos, a operação ali da empresa. Pelo contrário, a ideia é garantir essa segurança para garantir a perenidade e a credibilidade da empresa, né? Isso para a gente é fundamental. A gente tem, né, nossas ISO, certificações, a gente está a todo momento muito focado
em segurança e atender às normas regulatórias que se aplicam aos nossos produtos, mas a gente não deixa de inovar, porque sem inovação também a gente não sobrevive no mundo de hoje, né? Que muda tanto. Então, Total, acho que é isso, tentar sempre ir equilibrando essas duas frentes. E esse meu background de advogada, né, de compliance, ajuda bastante e complementa, eu acho, essa visão agora como profissional de RH também. Que legal. Eu gosto muito quando você traz o compliance, enfim, a regra no final do dia como um viabilizador da criação de produtos que são sustentáveis e que no final do dia, né, levam à inovação, assim. Sim. Não tem um ou outro, né? Assim, você precisa isso. fazer as duas coisas e isso no final do dia viabiliza, né, esse crescimento da forma correta, sustentável e é uma questão de mentalidade, né? É isso. Com certeza. Eu acho que é de fato assim, virar uma chavinha e entender, olha, a gente precisa disso, a gente precisa olhar para a conformidade para a gente seguir aqui e inovar sempre com governança, com responsabilidade e no final dá certo. Acho que a gente chega do outro lado ali melhores e mais fortes, né? Quando a gente consegue conciliar as duas frentes. Muito bom. Sofia. Oiê! Vamos lá. Sofia, você é uma voz bastante ativa aí quando a gente fala, né, em reinventar o mercado de talentos. Enfim, você vem fazendo isso há muitos anos com muita consistência. Quando você olha o cenário que a gente tem hoje, assim, o que na sua visão a gente precisa, né, enfim, fazer do ponto de vista de mudança para continuar acompanhando, né, todo esse contexto que a gente vive, assim. E aí pode ser desde o mais básico bem feito até o que é mais ousado, em práticas de recrutamento, enfim, em práticas de talento como um todo. Uhum. Eu acho que a principal mudança é de mindset. Eu acho que é essa abertura de mentalidade, porque eu sinto... Sim, isso às vezes eu me sinto até repetitiva, porque são muitos anos discutindo um pouco disso com o mercado, que é o quanto eu verdadeiramente estou aberta a mudanças, né? Porque eu acho que a gente tem alguns pensamentos limitantes e muito aquela conversa saudosista, aquela conversa de também olhar, né? Quando a gente fala em tendência, e a gente estava aqui, né? Você falando também da questão de inovação, a grande reflexão que eu faço assim, o que é inovar? Porque não é inovar por inovar. Não é inovar porque eu quero sair na frente, lançar um produto novo, como um monte de gente aí agora fez, com IA, dizendo, olha, eu uso IA em recrutamento e seleção e tal. Espera aí, é um uso responsável? Eu realmente cuidei de todos os lados para ter certeza que eu estou trazendo os melhores talentos, que eu estou trazendo com uma realmente olhando o potencial das pessoas, porque a gente ainda recruta, a gente vê ainda as empresas recrutando por experiência profissional, por formação acadêmica, por nome de faculdade. Para mim isso é raso, né? É tão angustiante, porque assim, desde quando... E olha, gente, sei lá, a Companhia de Talentos tem 36 anos e parece que não muda o discurso. Desde quando você ser um potencial para a liderança, um potencial bom colaborador, desde quando isso está ligado a esses paradigmas? Então, a gente está dizendo assim, as pessoas não têm capacidade de reaprender uma nova área, atuar numa área completamente como você fez, né? Ir para áreas completamente diferentes do que você já trabalhou. Então, eu não tenho capacidade de reaprender, embora a gente fale muito sobre isso. Só minha formação acadêmica vai garantir que eu seja um bom profissional. Então, e aí depois, eu quero trazer pessoas inovadoras, mas sem também me preocupar se o ambiente que eu vou propor, de fato, é inovador. Pensa no iFood. Né? No tudo que vocês estão fazendo no iFood Benefícios, no todo aqui de vocês. Eu tenho aqui, de fato, um ambiente onde eu dou espaço para as pessoas pensarem, contribuírem e tudo mais. E o que eu vejo muito
É aquele discurso comum. Eu quero gente inovador, mas chega dentro da empresa, ó, by the book. O processo é esse, é Inova assim da porta que para faz. fora, não aqui dentro, né? Pois é. E aí o que acontece? As pessoas se sentem traídas, frustradas, porque o processo seletivo de fato não espelhou o que é a realidade da empresa. Eu acho que uma das coisas assim, que eu sinto que mudou muito, a gente não tem mais os candidatos passivos, loucos para arrumar um emprego, então estão aceitando qualquer coisa. Né? Hoje, o candidato, ele entrevista a empresa, ele está mais voltado a entender se aquele foi-se o tempo de só o nome da empresa, ou só ser multinacional, ou só trazer estabilidade, é que atrai os bons talentos. Mas se eu não uso as ferramentas adequadas, como é que eu vou trazer as pessoas adequadas? Então, por exemplo, inteligência artificial, a gente estudou muito, analisou muito, fez muitos testes, assim, é maravilhoso você usar, mas garantindo a base de que você de verdade não vai estar discriminando ninguém, que você está conseguindo pegar o potencial de fato das pessoas, tirando o modismo, o lugar comum, as falas, porque nós de RH, eu acho que a gente percebe muito isso. Está pasteurizado o que as pessoas falam. Todo mundo fala a mesma coisa. Tenho certeza que quando vocês perguntam o porquê que a pessoa quer trabalhar aqui, não, porque o meu propósito. Claro que propósito é interessante, mas a minha segunda pergunta sempre é: legal. Qual é o seu propósito? O que você já fez para ir no caminho do seu propósito? Aí não vem a resposta, né? Não vem, porque você espera do outro, né? Não, a empresa tem que me dar um propósito. Então, por incrível que pareça, eu acho que o principal é o simples. Como você falou, o simples bem feito, mas o simples onde de verdade eu estou olhando para as pessoas e estou tirando o melhor das pessoas. E estou olhando as pessoas naquela coisa que porque ninguém é bom em tudo, né, gente? Não existe. Vamos lá. Eu tenho um monte de deficiências em algum conhecimento e alguma coisa, mas não é por causa disso que eu não vou atrás, querer conhecer ou me cercar de pessoas que complementem as minhas deficiências, né? Então, eu acho que vai muito por aí. Que bacana te ouvir, Sofia. E acho que a gente vive uma era aqui, né, de tudo é inteligência artificial, tecnologia, e é o que você falou, fica aplicado, o discurso fica pasteurizado e no final do dia tá todo mundo tão superficial que não consegue enxergar o básico, assim. E aí, te ouvindo falar, até queria fazer essa pergunta para Maria Paula. Muito se fala sobre inteligência artificial, sobre o quanto isso precisa fazer, né, ser parte do nosso dia a dia, e de fato precisa, né? Enfim, isso está dado, né? Vamos partir dessa premissa. Sem discussão. Mas tem um outro lado aqui, que é as habilidades socioemocionais, que neste contexto passam a ser ainda mais importantes. O que vocês têm feito, ou o que você, né, viu por aí de práticas que são eficazes para treinar né, e desenvolver as pessoas no que é, né, habilidade socioemocional, assim? Como é que vocês estão trabalhando isso? Eu acho que, como a Sofia falou, né, ainda existe esse pensamento retrógrado, assim, ainda houve discurso e pessoas que acreditam que o conhecimento técnico é mais importante ou deveria se sobrepor às habilidades socioemocionais. Mas isso vem mudando. Acho que, felizmente, né, cada vez mais a gente percebe nesse nosso mundo de RH, assim, a busca e a valorização desse tipo de habilidade, porque na prática, né, ali no dia a dia, na resolução de um problema complexo, na hora de uma crise, é isso que realmente conta. A gente não aprende na faculdade, como você falou, seu diploma não garante o sucesso se você não tiver inteligência emocional, se você não souber, né, tiver habilidade para liderar um time, para se comunicar de forma efetiva. Então, acho que tudo isso as pessoas têm percebido a importância. E daí eu acho que existem algumas práticas efetivas, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia dentro da LG. Uma delas, acho que
o feedback frequente, né? Você estimular não só dentro dos ciclos formais de avaliação, que são super importantes, mas ali no dia a dia, né? Eu vejo que as habilidades socioemocionais, elas não são aprendidas na teoria. Você não lê um livro e aprende. É no dia a dia, é com aquela pessoa, né, que tem aquela habilidade mais desenvolvida, que vai te ensinar, que você vai ouvir, replicar. Então, eu acho que essa parte de feedback constante, de mentorias, a gente está desenvolvendo um programa de mentoria super legal, que eu vejo que ajuda muito, né, no dia a dia. Mentoria de pares, mentoria de líderes, eu acho que isso também ajuda, porque é um aprendizado constante, não é algo que eu faço a um treinamento e aí, de repente, eu sou a pessoa da inteligência emocional. Isso vem com o tempo, né? E precisa ser ali constantemente cultivado por meio de treinamentos, por meio de mentorias, por meio de feedbacks. Eu acho que esses são alguns dos caminhos que permitem essa evolução e, mais do que isso, a valorização e o entendimento da importância do desenvolvimento dessas práticas. E se eu pudesse citar mais um, acho que a prática genuína, efetiva, dentro da cultura organizacional ali, da segurança psicológica. Então, você permitir que as pessoas se expressem, você, de fato, né, ter uma escutativa genuína e permitir que as pessoas se desenvolvam ali dentro daquele ambiente, que elas não tenham medo de errar, que elas inovem. No final de tudo, esses assuntos vão se conectando, mas eu acredito muito que a prática da segurança psicológica, ela é essencial para que as pessoas possam desenvolver esse tipo de habilidade, né? As soft skills aí dentro do contexto de uma organização. Queria só complementar também, que eu concordo com tudo que você falou, e que eu acho que tem uma questão de autoconsciência. Sim. De autoconsciência. Porque, às vezes, dentro também da questão de inteligência emocional, eu quero satisfazer o outro do jeito que o outro espera. E se eu tenho consciência das minhas fragilidades também e de como eu utilizo isso, eu acho que então a gente continua falando de autoconhecimento e a importância disso em qualquer etapa da sua vida. Não é só para os jovens, né? Em qualquer etapa da sua vida. Ter consciência e ter o meu projeto de como eu posso evoluir frente a isso. É aquela velha máxima, né? Se você não se conhece, você corre o risco de que alguém te defina, né? Então, claro. E aí você não consegue trabalhar, enfim, né? O que são essas soft skills por insegurança, né? Enfim, bastante coisa que gira esse entorno. E soft skills também muda de acordo com a cultura da empresa, né? Com certeza. Cada cultura, então, a importância de você, de fato, saber fazer, de fato, a cultura da empresa e a cultura das áreas de dentro da empresa, né? Porque é isso. Tem características muito particulares, então eu acho que isso ajuda demais para que você tenha esse profissional mais maduro e mais preparado de acordo com a tua cultura. Ô, Sofia, vou até pegar esse gancho, que eu acho que ele é muito relevante, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, cultura, enfim, tem bastante coisa aqui. Saiu uma pesquisa recentemente em que foram entrevistados mais de 70 CHROs no mundo inteiro. E aí eles elencaram 5 temas, né? Enfim, grandes temas que estão na agenda desses CHROs. E uma delas é propósito, que a gente estava falando aqui até pouco tempo, assim. Na sua visão, acho que eu super concordo com você, né? Assim, tem um elemento que é você se conhecendo, saiba, né? Entenda e tenha clareza do que é propósito para você. Mas, do ponto de vista organizacional, também tem um papel, né, da companhia e da liderança conseguir traduzir isso para as pessoas, porque precisa ser genuíno, que é um ponto que você trouxe. Perfeito. Como é que você enxerga assim, o papel da liderança e o que de fato, né, esses líderes podem fazer para alavancar e dar clareza, de fato, para o que é propósito? Perfeito. É aquilo que a gente sempre fala, que não dá para ficar no quadrinho da recepção e na sala da diretoria, resolve, né? Meus valores, meu propósito e tudo mais, né? Então, falando disso, colocar na prática. Realmente eu, enquanto liderança, como é que eu faço e dou o exemplo
claro de como esse propósito está posto no dia a dia, nos corredores, no ambiente, nos produtos, né? Nos próprios produtos. E então eu acho que a leitura, de novo, da cultura com este propósito, as pessoas têm que ter essa análise profunda, primeiro, do que é propósito para mim. Também como eu, indivíduo, estou colocando esse propósito em prática, né? Então, toda a minha carreira, por exemplo, eu sempre soube que eu queria trabalhar em projeto social e tudo mais. Eu fui, ao longo do tempo, me preparando para isso e entendendo o que isso significava para mim, né? Até o ponto de poder fazer. Porque, às vezes, eu falo, eu no futuro quero, mas parece que o futuro é tão distante, né? Que, assim, ele... Uma hora chega, né? Há um minuto atrás já é futuro, Exato, já é. Então, eu acho que essa questão da autoconsciência da pessoa e também da sua liderança e também dessa cultura de ser verdadeira, de ser genuína e de ser praticada, eu acho que não tem outra forma de fazer. Muito bom, muito bom. É isso. É clichê, né? Mas é verdade. O exemplo arrasta. Não adianta. Você pode falar o quanto for e colocar onde for e fazer tudo demais lindo, mas se você não praticar, se as pessoas não verem aquilo acontecendo no dia a dia da sua organização... Isso tem a ver com engajamento. Total, isso tem a ver com, né, a gente vive aqui um momento de muitas pessoas pedindo demissão, mudando de emprego cada vez com mais frequência. E por quê? Porque talvez eu não tenha escolhido a empresa certa para mim, mas também porque eu entro na empresa e vejo que aquilo tudo não está sendo praticado. E a gente não pede demissão de empresa, né? A gente pede demissão da liderança ou daquilo que a gente vê posto em prática. Então é isso, o exemplo arrasta, é dos dois lados. O que eu quero dizer é que não é só esperar da empresa. Sim. Porque a empresa... lâmpada, mesa, né? A empresa somos nós. E se eu não tenho isso claro e também não pratico enquanto colaborador, a gente fica reclamando que não vê praticado, mas também não faz nada para colaborar, para praticar. Não, e gosto muito, né, do que vocês trazem, e tem um lugar aqui que cultura no final do dia nada mais é do que comportamento repetido. Sim. É isso. Então, assim, cara, repita, né? Não coerência. É só o que está escrito, repita e comporte-se de acordo com aquilo, e no final do dia a cultura acontece, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte, não tem jeito. Gente, pergunta para vocês duas aqui. Acho que a gente falou de vários temas que são, enfim, muito realidade, parte do dia a dia, mas para algumas pessoas eles podem até ser um pouco mais subjetivos, né? Enfim, quando a gente pensa tudo que tem de mudança, né? E que a gente sabe que já está acontecendo e que vai acontecer, né? Nesse tema futuro do trabalho, que na visão de vocês são as 2, 3 habilidades que as pessoas vão precisar desenvolver sim ou sim para permanecer relevantes aí nesse mercado? Acho que tem algumas, se eu puder começar, mas você que mas eu diria que, assim, adaptabilidade e flexibilidade. Né, com esse mundo que muda o tempo todo, com tantas transformações e inteligência artificial e aquilo que a gente fala e o que está por vir ainda, né, que a gente nem sabe, imagina. Se o profissional não tiver essa habilidade de entender, de ler o cenário da organização, entender a cultura daquela organização e ir se moldando, se adaptar, se esse profissional se mantiver, né, muito inflexível dentro de uma caixinha ali, dentro de um caminho linear, definido, isso não funciona, porque hoje eu acho que essa talvez, na minha visão, seja a maior habilidade ali, a mais importante de se reinventar, de desaprender, aprender de novo, como é que eu faço isso aqui diferente, errei rápido, não funcionou nesse formato, então como é que eu mudo a rota ali no meio e sigo por um outro caminho. Então, acho que isso é essencial. Então, eu elegeria essa como a primeira e principal.
Como você falou, tem algumas, né? Para não te repetir, eu acho que tem uma questão de como eu trabalho a minha resistência à frustração, porque se o muda o tempo inteiro, né? Hoje a gente fala muito do perfil antifrágil, né? O antifrágil não é que eu sou duro, não tenho fragilidade, mas é assim, a resiliência, que também se falou muito, é a capacidade de você conseguir lidar com aquela situação e né, não se derrubar. Mas eu acho que tem uma questão que eu me frustrei, como eu posso fazer para transformar o ambiente. Então, eu acho que claro, eu sempre brinco uma coisa que assim, me perguntam muito, nossa, e quando você se frustra? Eu falo, eu vou para casa, choro, olho para o espelho, lavo o rosto e vou para frente, analisando por que aquilo doeu em mim. Por que aquilo doeu em mim? E talvez seja uma questão minha, ou seja uma questão de realidade. E uma das coisas que eu acredito muito é na escutativa. E realmente ouvir, né? Outro é o repertório, o quanto eu estou me atualizando e não multiplicando aquilo que eu escuto, mas conseguindo olhar esse repertório e trazer para a realidade da minha organização o que faz sentido nas tendências. Então, eu estudo tendências, eu entendo o que a maior parte das empresas estão fazendo, mas eu trago para a minha realidade. Então, essa escuta, tanto externa como internamente, podendo transformar isto nos aprendizados e em novos comportamentos, eu acho fundamental. Precisa ter um pouco, eu sempre falo isso, precisa ter um pouco de conforto no caos, né? Assim, na mudança. E é algo que você exercita, né? Enfim, ninguém, né? É do ser humano ficar um pouco desconfortável na mudança, porque de fato, né, gera insegurança, enfim. Total. E é tão legal a mudança, né, gente? Então, eu sou suspeita, né? Mas e assim, como você... Gosto muito do que você traz, assim... Como, de fato, tirar algum aprendizado daquilo que te frustra, né? Assim, que é isso que move, né? Enfim, é o que leva adiante. Que você evolui. Quando as pessoas falam, não, mas as mudanças... Eu falei, gente... O mundo muda o tempo inteiro, senão a gente estava na idade da pedra. Exato. Né? A questão não é a mudança, é a velocidade que essa mudança está acontecendo e o quanto eu sou resistente a isso, ou o quanto eu olho para isso e vou atrás de dizer assim... O que isso significa para mim? O que eu tenho que aprender de novo? O que eu tenho que me desapegar? E por quê? Porque é uma evolução individual. Agora, tá posto. Mudança tá aí. E graças a Deus que tá, né? Que bom. Senão a gente ia parar no tempo. Ia parar no tempo e ia ficar preso, como eu já falei, a paradigmas que para hoje não faz sentido. Total. A gente trabalha isso muito na LG, porque nós somos uma empresa de tecnologia que vai fazer 40 anos esse ano, então tem uma história, né, um legado de muito sucesso que nos trouxe até aqui, mas que a gente precisa ver de que forma a gente vai dar o próximo passo, né? Que não é da mesma forma que a gente sempre fez. Então a gente luta muito contra esse pensamento, né? Trabalha muito isso de sempre foi assim e deu certo. Que bom, né? Que deu certo no passado, mas as coisas mudaram e agora eu preciso olhar, enxergar o contexto, o mundo de hoje, a concorrência hoje, para eu ver como é que eu sigo daqui para frente, né? Então, não é abandonar ou deixar de honrar o passado, isso é muito importante, valorizar, mas, ao mesmo tempo, saber enxergar que eu preciso me transformar e ter essa flexibilidade para seguir daqui para frente. Então, isso é algo complexo, mas eu vejo como essencial também. Na Companhia de Talentos, a gente fala muito sobre evolução, né? Porque muito se fala de revolução, mas na realidade, por exemplo, quando eu escuto falar em transformação cultural, não, vamos fazer a transformação da cultura. Sim, eu evoluo cultura. Exato. Eu olho para o passado e digo, o que isto aqui é muito importante continuar e o que eu tenho que continuar olhando para essa transformação de mundo e o que eu posso evoluir em direção a ela, naquilo que faz sentido para o meu negócio, para minha cultura e tudo mais. Que legal. E acho que isso
conecta muito com a importância da gente enquanto área de people, né? Assim, tornar a escolha fácil, né? Enfim, quanto mais você facilita o processo decisório e você dá clareza de como você precisa se comportar, é o que permite que as pessoas tenham, acho que muita segurança no que é espinha dorsal. O que da minha cultura, assim, é inegociável, independente do contexto. Dito isso, o resto você precisa adaptar. O resto E como eu precisa acolho as pessoas que não estão conseguindo fazer Exato, isso, né? exato. Porque aí vem a questão de performance e tudo mais. Como é que eu acolho? Como é que eu entendo por que a pessoa está presa àquilo e ajudo ela a refletir? Eu acho que também o papel da reflexão é de trazer, entender, mas por que você pensa assim? Fazer ela pensar em novas saídas, em novas alternativas, é importante, porque ninguém faz isso por mal. Sim. Ninguém faz, acorda e diz assim, hoje eu vou ser resistente à mudança, hoje eu vou segurar a transformação. Não, eu tenho um determinado comportamento porque eu não estou enxergando Sim. novas variáveis. Então, essa reflexão, eu acho que tem muito a ver com o papel de people, né, com a nossa área. O quanto eu ajudo esses profissionais a olhar em outra perspectiva, porque aí ele vai estar aberto à mudança. Sim, total. Maravilhoso. Gente, falando um pouquinho de diversidade. Diversidade de inovação, diversidade de desempenho, enfim, acho que tem bastante coisa aí dentro também. Na visão de vocês, aí queria muito ouvir as duas, o que as empresas, enfim, as lideranças podem fazer para maximizar essa relação, né, de diversidade com todos os temas que concorrem ali, e aí, né, especialmente inovação, que acho que é muito do nosso foco. Tema polêmico, né? Super, tema super polêmico nos dias de hoje. Eu acho que quando se fala, né, e a gente hoje, de novo, os modismos de tira todas as políticas de diversidade, aí um monte de empresa faz isso, porque também as políticas de diversidade chegam num momento que ela precisa deixar de existir. Por quê? Porque eu já atingi isso, né? Porque eu já consegui fazer isto e entender a importância. Eu não consigo inovar com todo mundo pensando igualzinho. Eu não consigo. E eu acho que a diversidade, claro, está em trazer pessoas de outras culturas, de outra realidade de vida, mas é o quanto esta pessoa ela é diversa no seu pensamento, voltando a falar de mindset, né? Porque senão, eu quero diversidade desde que pense igual a mim. Né? Desde que pense igual a mim. Desde que não gere conflito, Exato. desde que não seja polêmico. Não seja polêmico. Uma vez uma jovem que entrou num programa de trainees, ela virou para mim e disse assim, ela era diversa. Ela disse, Sofia, eu fui mandada embora pelo mesmo motivo pelo qual eu fui contratada. Eu falei, me explica melhor isso. Ela falou, fui contratada para questionar o status quo, trazer inovação, e depois era um incômodo de eu estar tentando trazer coisas. Por quê? Porque estava tão enraizado na organização. Então, para mim, a diversidade, ela com certeza está ligada, não à cor da pele, mas o quanto eu, com a minha história de vida, com a realidade muito diferente do que a maior parte das pessoas vive, pode agregar para esse contexto. E hoje, né, toda a polêmica que a gente viu há pouco tempo acontecer sobre pessoas diversas e performance, eu enlouqueci quando eu vi. Eu sou toda emotiva, né? Então, assim, da onde se tira o pressuposto de que ou eu sou diverso ou eu tenho performance. Né? Eu acho que é ofensivo isso. Isso é ofensivo. Né? Com certeza. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que trazem uma outra realidade performando melhor. Por quê? Porque traz garra, porque já passou por situações, por discriminação, que criou, né? Voltando a falar da resiliência e de eu me reinventar, teve
que sobreviver quase, Uhum. né? E eu, com isso, eu trago todo um outro repertório. Total. É uma alavanca para desenvolvimento de produto, inclusive, assim. De tem- produto, com certeza, porque, né, uma fabricante de shampoo, né, que é um caso bem típico. Se eu faço só shampoo para cabelo liso, ou se eu faço só produto de beleza para um tipo de pele, Não até por causa da diversidade de população que a gente Com tem no certeza, Brasil, né? né? A gente tem É que um ter país isso espelhado, a gente tem que ter isso espelhado na cultura. Eu acho que a gente não devia estar ainda nos dias de hoje discutindo isso, e eu acho que bom que num determinado momento a gente possa deixar para trás a diversidade, mas eu ainda não conheço empresa nenhuma que tenha chegado lá. Ainda precisa de muita intencionalidade. Exato, eu acho que é isso, né? Não basta só você entender, acreditar na importância da diversidade, que a diversidade está diretamente ligada à inovação, à criatividade. Acho que esse passo a maioria das empresas já superou e já entendeu que não é um modismo, que não é. Ok, mas não basta eu promover a diversidade, eu preciso criar um ambiente que, de fato, permita com que essas pessoas, né, se desenvolvam no seu máximo, no seu potencial. Então, eu tenho que estar aberto, né? Você falou muito bem sobre isso, Sofia. Não adianta eu atrair essas pessoas para dentro da minha organização, mas depois eu não dar oportunidade para elas se expressarem, para elas evoluírem ali dentro. Então, acho que não basta trazer essa diversidade para dentro, eu tenho que ter um ambiente aberto e preparado, né? Acho que muitas empresas começam a promover, criam programas, políticas, mas não estão preparadas. Acho que tem um... Tá vindo de algum lugar um som. Parou. Mas não estão preparadas para receber e acabam frustrando aquelas pessoas, Exato. enfim. Então, acho que tem um caminho ainda a ser percorrido, assim como a Sofia. Espero que em algum momento a gente possa superar essa discussão, que isso não seja mais pauta. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda tem um longo caminho. E tem que começar no aí. berço, né, gente? Tem que começar no berço. Porque quando a gente fala do machismo estrutural, eu sempre digo assim, se o machismo existe é porque alguma mãe ensinou. Ninguém nasce, né, machista? Ninguém nasce machista, né? Total. Então, é a mesma coisa que a gente fala, né, dos jovens e tudo mais, tem uma realidade por trás disso, né? Exato. Total. Não, e a gente tem que se preocupar e ser intencional, né? Eu, como mãe de menina, eu tô o tempo todo pensando, olha, como é que eu vou criar aqui um ser humano melhor, né? Enfim, então, não pode deixar passar e achar que isso vai acontecer naturalmente, porque não vai. Você precisa atuar ali de forma muito forte. De novo, é o exemplo dentro de casa, né? É o exemplo dentro de casa, porque eu vou repetir a realidade do que eu vejo dentro da minha casa. E acho que se eu pudesse só complementar, assim, tem acho que um espaço, enfim, um lugar importante para que a gente também coloque diversidade como pauta de negócio. É obviamente sobre pessoas, né? Enfim, né? Concordamos Perfeito. todos, mas como é que eu conecto isso com a estratégia do negócio? A hora que a gente encontra esse lugar é quando você consegue realmente levar isso para um outro patamar, né? Porque é o que você falou, não dá para fazer shampoo se eu só conheço um tipo de cabelo, assim. E para isso eu preciso ter pessoas, né, que pensem diferente, que, né, convivam com aquele produto, serviço, o que quer, né, que a empresa faça de acordo com outras perspectivas, né? Assim, então... E voltando ao tema de propósito, a gente vê que em quase todas as organizações hoje, nos valores e tudo mais, está escrito lá pessoas em primeiro lugar. Então, se pessoas estão em primeiro lugar, eu estou preocupada com todas as pessoas, não só com determinado tipo de pessoa. Com certeza. Acho que concordamos todas aqui que diversidade é um grande mito ainda na gestão de pessoas e nas organizações. Tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente ainda precisa, né? Falar, pô, vamos para outro nível, ainda não tá bom, Educar bem os filhos. Educar bem os filhos é super importante. Eu acho que nós, como executivos, termos essa intencionalidade que a gente falou aqui, mas podendo conversar sobre isso, ter conversas de fato, porque não tem jeito, gente. A gente escorrega em algumas coisas. Ninguém sabe a gente tudo, escorrega, ninguém sabe tudo. Então, eu sempre parto do pressuposto, eu já começo a me desculpar se eu falo, né? Eu falei, eu posso falar alguma coisa errada. Não estou fazendo por maldade, né? Porque também é como eu vejo
a questão daquilo que eu recebo, né? Então, por exemplo, né, nesses anos todos de RH, eu comecei a companhia de talentos, eu tinha 26 anos de idade, super jovem, mulher, num mundo lá atrás que era, na nossa área, basicamente de homens, né? Só que o meu posicionamento frente também à questão da diversidade faz toda a diferença. Eu tenho uma máxima que é assim, com um sorriso nos lábios você quebra qualquer muro. Qualquer muro. Vai lá e, de novo, traz a reflexão e parte do pressuposto que a pessoa não está fazendo para te ferir. Sim. Que a pessoa está fazendo por ignorância, no bom sentido, falta de Uhum. conhecimento. Dá uma oportunidade, né? Eu também parto desse pressuposto, assim, eu falo, não, primeiro passo, vamos tentar fazer uma medida educativa aqui, vai que essa pessoa de fato desconhece, vamos ensinar, fazer um ser humano ali evoluir, dar essa oportunidade, eu acho que isso é super importante. Que é de mão dupla, né? É isso. E a gente evolui também, né? Claro, nessa troca. Mas sobre mitos, acho que tem vários, assim, tem um que eu acho que é um clássico, e que nosso público aqui de RH vai se identificar muito, mas acho que essa visão super errada de que RH ainda, assim, que a gestão de pessoas ainda é uma responsabilidade do RH, que o RH deveria ser dentro da organização ali o único responsável por desenvolver pessoas e tudo mais. Eu vejo que isso tem mudado, assim, que cada vez mais a gente enxerga líderes, né, CEOs que de fato se preocupam com todas as pessoas, não é algo que está ali só escrito na parede, entendem a importância estratégica para o negócio de temas de RH, né? Mas ainda existe muito esse mito, assim, eu vejo muitos líderes ainda delegarem a sua liderança para o RH e esperarem ali sentados que o RH resolva os problemas, desenvolva as pessoas. Então, acho que esse é um mito que precisa urgentemente ser desconstruído, porque é uma responsabilidade de todo mundo dentro da organização. Com certeza. E sem pessoas, nenhuma organização evolui, cresce, dá lucro. Então, acho que esse é que urgentemente precisa ser mudado também. Nossa, super necessário. Você sabe que eu estava ouvindo um podcast com a CHRO da IBM Global. E ela falou um negócio que me chamou, que assim, não tem nada de física quântica, mas me chamou a atenção, me fez refletir, que ela falou, putz, a gente vem de um RH em que as pessoas ficavam anos, trabalhavam a vida inteira na mesma empresa. É verdade. Então, o RH precisava ser a área transacional, né? Enfim, putz, o que eu faço para manter essa pessoa aqui? E aí, passadas várias etapas, a gente está num momento em que as pessoas esperam muito mais, em que as pessoas escolhem Muito onde elas vão mais. trabalhar, em que as pessoas elas têm ambições, enfim, né? De fato, o mundo mudou muito, assim. Então, não dá para você responsabilizar uma única área, né, por fazer com que essa mágica toda aconteça, assim. Então, as pessoas querem uma liderança que faça sentido, querem, né, uma companhia que tenha um propósito que conecte com o que elas fazem. E a liderança é essencial, né? Enfim, é o dia a dia, né? Acho que é quem consegue, de fato, fazer tudo acontecer. Total. Muito bom. Gente, a gente está se encaminhando para o fim, passa tão rápido Nossa, sempre. Pois é, então, Uau! muito bom estar aqui com vocês. Acho que eu queria deixar uma última pergunta aqui para a gente refletir. E aí, queria ouvir das duas, assim. O mundo definitivamente mudou desde que a gente, né, entrou no mercado de trabalho, né? Enfim, seja a Sofia, Maria Paula, acho que todo mundo vive num contexto diferente. O que vocês precisaram desaprender? E a gente falou sobre isso aqui para conseguir, né, continuar relevante, continuar se desenvolvendo e ensinando. Eu, pessoalmente, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas precisei desaprender que a carreira, né, que a evolução profissional é algo linear, que antigamente, né, eu acreditava, enfim, acho que muita gente acreditava que era isso, você entra numa empresa e você vai sendo promovido, você é júnior, pleno, sênior, e você vai subindo e vai fazendo isso de forma linear, mas que no fim do dia é tudo sobre evolução e você pode, né, se movimentar ali dentro daquele ambiente, enfim, aprender coisas novas e evoluindo em outras áreas, né? E recomeçar, por que não, depois de muitos anos de carreira, fazer algo diferente que você nunca tinha feito antes, que foi exatamente o meu caso. Quando o Felipe me convidou para ser diretora de RH, né? Assumir, além do jurídico, a área de RH, ele falou para mim, eu nunca vou esquecer isso, assim, eu tenho uma ideia louca. E eu queria saber o que você
acha disso? E eu falei, sabe que não é tão louca? Porque eu já tinha pensado sobre isso, né? Eu adoro esses temas, eu tenho uma proximidade muito grande, sempre tive com as áreas de RH, pelas empresas pelas quais eu passei, e eu acho que faz todo sentido, eu me identifico e eu estou disposta a assumir esse desafio, com muito medo, com muito frio na barriga ali, né? Com medo de ser irresponsável até, porque, poxa, no final do dia, você lida ali com a vida de tanta gente, mas deu certo, com muita vontade de fazer dar certo, com muita vontade de aprender todos os dias. Então, eu acho que é isso, né? Que se tem essa vontade, essa motivação, esse brilho no olho, essa garra que vocês falam muito aqui também no iFood, você chega do outro lado. Que bacana, muito bom. Olha, eu com 63 anos de idade, 40 de carreira só em RH, fala assim, não parece. Não né? parece mesmo, é então. Uma vez, um concorrente virou e falou para o mercado assim, a Sofia é a tia do RH. Eu falei, maravilhoso. Aí, todas as minhas palestras, eu entro falando assim, oi, gente, tudo bem, tal, sou a Sofia, tenho tantos anos, tal. Sou a tiazona do RH. A tia legal, Não né? aquela tiazona que ficava no sofá reclamando, tal, só aquela tiazona que todo sobrinho quer levar para balada. Maravilhosa. De novo, como é que a gente se vê, né? Mas, então, eu tive que reaprender um montão de coisas, mas eu acho que uma fundamental foi... eu venho do momento em que o nosso papel era só ensinar. Era ter as respostas, era ensinar o tempo inteiro o outro a trabalhar. Né? E sim passar e dizer assim, putz, eu estou aprendendo com essa pessoa muito mais do que eu estou ensinando, né? E poder entender que de fato era uma troca. Era uma troca, porque as pessoas muitas vezes olhavam para mim e ficavam esperando que eu desse a solução para alguma determinada coisa. Então, o passar a perguntar como é que você vê, o que você faria nessa situação foi muito importante, porque tirou um peso enorme das minhas costas, porque não só no papel de líder, mas no papel de empresária. Sim. Né? Dona daquele negócio. Eu falo para todo mundo, gente, eu não sou dona de nada, porque não adianta eu fazer e vocês não entregarem o dia a dia aquilo relacionado ao que eu falo, aquilo que eu estou buscando, tal. Então, eu acho que essa questão, e foi bastante cedo, mas ainda é muito importante para mim, é saber tirar de cima de mim o peso de que eu tinha que saber tudo, que eu tinha que, né, ter as respostas e perceber que as pessoas... Nossa, a geração nova de sócio é muito melhor que eu. Mas muito melhor que eu, né? Que toca uma operação hoje. Não toma, esse, né? mas, claro, eu digo assim, as criaturas são muito melhores que a criadora, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, isso para mim foi um grande aprendizado. E acho que traz muito exige muita vulnerabilidade, né, Sofia? Assim, claro. A gente se colocar nesse lugar. Porque é o que a gente fala, não sei. E eu não sei mesmo. Quantas vezes eu falo, não libertador, sei. Né? Libertador. Você pode aceitar e assumir, e várias vezes eu falo isso com o meu time, eu falo, pessoal, eu não sei, eu não entendo sobre esse assunto, vamos juntos aqui descobrir a resposta, vamos trazer os elementos, vamos trazer quem sabe, e vamos aqui construir o melhor caminho, porque eu não sei. Infelizmente. E é muito... É real, assim. Acho que eu me vejo muito nesse papel, até porque a área de people, a área de RH, ela lida com muitos temas muito diferentes. Ninguém vai saber tudo de tudo, né? Assim, cara, e aí você precisa confiar e trocar, enfim, estar disposto a aprender, né? Está disposto a aprender, e eu acho que você é tão gostoso. Muito bom. É tão gostoso. Nossa. De novo, né? Falando de gerações, falando de mindset congelado e tudo mais, no final do dia é disso que a gente está falando, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Então, eu sempre olhei para mim como uma eterna aprendiz. Porque no meu... falar assim, não, porque no meu tempo... não, porque... Essa nostalgia, né? Não leva adiante. Né? Não leva adiante. Então, é de novo olhar para mim, saber daquilo que faz sentido para a minha vida hoje e do legado que eu estou podendo deixar com a Companhia de Talentos, com o Ser Mais, que é o nosso grande projeto social, que era o meu sonho de vida. Então, é
é uma realização enorme olhar para trás e ver esse legado deixando e eu continuando evoluindo, sempre estudando, sempre buscando, sempre me atualizar. Que bacana. Muito bom. Maravilhoso. Gente, vocês são inspiradoras, definitivamente. Uma delícia. Tuas perguntas também, tua visão, te admiro muito. Foi muito bacana bater esse papo com vocês. Espero que vocês tenham curtido muito também esse episódio do Papo de Corredor. Esse é só o primeiro dessa temporada, tem muito conteúdo muito bacana. Sigam aí todo esse conteúdo no nosso Hub Acrescenta e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada.